na explicação das atividades autorreguladas, né? Aí vamos para a aula 4, blogando. Então, na última aula falamos sobre o blog. Vimos que esse gênero se assemelha ao diário ao possibilitar que seu criador registre ideias, sentimentos, preferências e emoções do seu cotidiano. No blog, porém, esses registros podem ser feitos não apenas por palavras, como também através de imagens, músicas, desenhos, animações e vídeos. Outra diferença é que esse gênero não é íntimo, pois seu autor compartilha com os leitores e esses podem interagir e comentar sobre tudo que é postado, dando opiniões ou até acrescentando informações sobre o assunto tratado no post. A linguagem empregada depende do autor, mas quase sempre é informal, para que todos os leitores possam compreender o que está sendo dito com maior facilidade. Nesse aspecto, podemos nos lembrar novamente do diário, que via de regra é marcado pela linguagem coloquial, né? A linguagem do dia a dia. O blog, porém, é um gênero virtual, né? Que a gente vai passar através da internet, caracterizado pela velocidade da comunicação online, o que amplia as possibilidades de uso da linguagem, abrindo espaço para novas palavras e gírias. Vimos também que a data, assim como no diário, também é fundamental nesse gênero textual. Há blogs que são pessoais e outros coletivos, isto é, um grupo pode registrar seus objetivos e ações conjuntas. Existem blogs de escolas, de empresas, de jornais e revistas, o que mostra que esse é um gênero muito amplo e muito utilizado, não só por jovens, visto que artistas, jornalistas, políticos e professores também têm explorado essa ferramenta. Na verdade, o blog se tornou tão comum no dia a dia das pessoas que esse gênero também tem marcado presença em outros gêneros e manifestações, como a literatura, por exemplo. Muita gente, hoje em dia, não usa só o blog online, né? Às vezes usa o Instagram como blog, né? Vai relatando o dia a dia, coisas interessantes que eles querem falar, que eles querem escrever, ou querem postar, ou algum vídeo, ou usam algumas ferramentas de vídeo para montar alguma brincadeira ou para lançar alguma campanha, né? Então, existe uma variação maior hoje em relação ao que é blog. A seguir, você lerá um trecho do livro O Blog da Marina, escrito por Júlio Emílio Braz e Janaína Vieira. O Blog da Marina. Segunda-feira, 1º de outubro de 2001. Oi, gente, desculpe porque demorei a voltar, mas aconteceram milhões de coisas. O micro deu pau, entrou um vírus daqueles. Foi pro concerto e fiquei ilhada todo esse tempo, morrendo de saudade de vocês. Puxa, como tudo fica sem graça sem meu blog. Tenho prova amanhã, minhas notas não vão tão bem. Minha mãe vive falando nisso, que tem que passar de qualquer jeito. O único problema agora é que não estou conseguindo me concentrar em nada. Penso nele o tempo todo, o dia inteiro, a aula toda, metade da noite. Por enquanto só vou dizer o nome, Alexandre, Ale, meu Ale. Valeu, até atualizei meu menu, só para ter o prazer de ver o nome dele nas coisas que amo. Gente, só uma coisinha, com essa coisa, blog cresceu na net. Tô super impressionada, todo mundo já tem um blog. Quando eu sumi há 2 meses tinha muitos blogs, mas agora que eu voltei já tenho o triplo. Até minha tia Carminha tem blog. Perguntei para ela que tipo de blog ela fez. E sabe o que ela me disse? Que quer divulgar uns poemas antigos, de quando ela tinha minha idade. Bom, sei lá se alguém vai querer ler os poemas dela, mas que esse lance de blog virou febre, virou mesmo. Aguardo mensagens, turma. Meninas, por favor, sem preguiça. Beijão, beijão. Marina, a feliz. Pensado, dito e escrito por Marina às 20h38 e 28 segundos. E aí vamos para a atividade, né? A partir desse fragmentozinho do blog da Marina, vocês vão responder essas questões a seguir. Então lá, o blog, de onde o texto foi retirado é... Aí vocês vão marcar a opção, né? A, B, C ou D. Aí na segunda, bom, sei lá se alguém vai querer ler os poemas delas, mas que esse lance de blog virou febre, virou mesmo. Esse trecho do texto demonstra que a linguagem do texto é... Aí vocês vão marcar se é uma linguagem formal, informal, poética ou regional, né? Na terceira, vocês vão ter que redigir a resposta, né? Qual é o público-alvo do blog da Marina? Isto é, para quem ele é escrito, para quem qual o público-alvo, para quem ela pensou que vai ler, que vai ver as postagens dela. A autora do blog, a quarta questão, a autora do blog justifica seu afastamento provisório no blog escrevendo os vários motivos que atrapalharam. Aí vocês vão pegar lá no texto, vão olhar de novo e vão citar quais são os exemplos que impediram ela de escrever o blog.
a autora comete alguns deslizes no emprego da norma culta, né, da linguagem na hora de escrever, o que é compreensível nesse tipo de texto. Vocês vão reescrever adequando a linguagem padrão, né? Ela botou de uma forma muito coloquial, com alguns até erros, e vocês vão colocar na linguagem que deveria ser escrita, na linguagem padrão. Então, ó, o único problema agora é que não estou conseguindo me concentrar em nada. Eu já falei na sala de aula que a gente fala de um jeito e a gente não pode escrever desse jeito que a gente fala, né? Então, a gente fala, mas na hora de escrever, estou. Né? Então, vocês vão ter que reescrever corrigindo isso. Na B, fiquei ilhada todo esse tempo, morrendo de saudade de vocês. Ó, ela abreviou a palavra vocês. E na escrita a gente não faz isso, né? Numa linguagem mais padrão. Aula 5ª, atualizando o meu perfil. Chegamos à aula 5, agora vamos estudar outro gênero muito popular, o perfil. Quem nunca ouviu falar em redes sociais, né? A gente agora está usando cada vez mais isso. Quem não gosta de olhar e ficar por dentro de tudo? Antes de entrarmos nesse mundo virtual, precisamos preencher uma espécie de ficha com nossos dados pessoais, escrever nossas características, preferências e hábitos, construindo um perfil. Só assim as pessoas poderão nos conhecer e interagir conosco. Você se lembra do João da Silva, personagem cujo blog vimos na aula 3 desse caderno? Ao lado do post que analisamos naquela aula havia um pequeno texto intitulado Um Pouquinho Sobre Mim, em que João fazia uma breve apresentação pessoal. Vamos recapitular? Vocês, para conseguirem ter uma conta no Facebook, vocês preenchem um perfil para as pessoas saberem quem são vocês, o que vocês estão fazendo. Então tá lá, ó, um pouquinho sobre mim, né, da aula anterior. João da Silva, tenho 14 anos e sou estudante, curto ler, ver filmes, sair com meus amigos e passar tempo com minha família. Quando crescer, quero ser um escritor famoso. Enquanto isso, vou praticando aqui do blog. Por isso, você terá a honra de estar entre os meus primeiros leitores. Botou risadinha, brincadeirinha. Com isso, João criou um pequeno perfil, em que revela ser uma adolescente que gosta de leitura, de filmes e de estar com seus amigos e sua família. Além disso, João revela um sonho, tornar-se escritor. Para ele, a escrita do blog é uma forma de exercitar a sua escrita. Ao final, ele faz uma brincadeira com seus leitores virtuais, o que fica evidente pelo uso de marcas comuns em textos vistos na internet, como RSRS, para indicar risos, e o sinal, né, que é um piscadinho, chamado emoticon, que serve para reproduzir uma expressão facial sorridente, né, e piscando o olho. Entretanto, além dessas informações que João deixou visíveis para os leitores do seu blog, existem outras que ele certamente preferiu ocultar, como seu e-mail, seu endereço residencial, seu nome completo e número de telefone. A quantidade de informações presentes em um perfil define seu nível de complexidade, que pode variar segundo a rede social em que o usuário se cadastra ou o serviço virtual utilizado. De modo geral, é importante tomar cuidado com o que se coloca em um perfil e com os dados disponibilizados, informações extremamente íntimas, como endereço completo, número de celular, CPF e senhas não devem ser fornecidos a ninguém. As pessoas podem usar seus dados para cometer crimes, né, estelionato, algumas outras coisas. E da Marina, você se lembra, protagonista do livro Blog de Marina? Nós vimos um trecho desse livro na nossa 4ª aula. Essa personagem também fez um perfil, dessa vez um pouco mais detalhado. Vamos ver? Então tá lá, ó. Nome, Marina, 14 anos, né? Idade 14 anos, signo Libra, cidade Rio, cidade maravilhosa. Gosto, música, muita música. Aliás, tem listinhas e letrinhas de bloguinho. Sou fanática por filmes, gosto dos meus amigos, do meu cachorro. Adoro viajar, conversar bastante, entrar na internet, estar doidamente apaixonada, beijo, chocolate, sorvete no sol, sol de verão, chuvinha na janela, fotos, DVD, telefonar, meu blog, blogs dos amigos, falar inglês, receber e-mails, piu-piu, dançar e entender o mundo, meus pais, ser amada, ser surpreendida com coisas boas e muito, muito mais. Amo, Alexandre, odeio, ficar sozinha, horário político, pagode, forró, leite com nata, muita explicação, perguntas dos meus pais, 1 milhão de perguntas da minha vida que nunca sei responder. Gente enxerida, gente fofoqueira, muita pergunta idiota e por aí vai. Onde você sempre me encontra? No meu e-mail, marina_mcl@hotmail.com. Filmes, A Cela, O Hotel de $1000, Clube da Luta, O Tigre e o Dragão, Um Grito por Justiça, Sexto Sentido e mais uns outros 1000. Ator, cantor, Orlando Bloom, o arqueiro do Senhor dos Anéis, gente.
Antônio Bandeiras. Atriz, cantora, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Alicia Keys, Always, né? Sempre. Lugares onde eu quero ir, Tailândia, Japão, Austrália. Lugares onde quero voltar, Boca Raton, Nova York, Angra, sempre. Sonho de consumo, possuir tudo da Victoria's Secret. Blog, diário nosso de cada dia. Agora vamos às atividades. Aí, vamos, atividade 5. No trecho anterior, você percebeu que Marina se descreveu ao preencher o perfil de seu blog. Releia com atenção e resuma com suas palavras a personalidade de Marina. Ela é triste, alegre, animada, tímida, dinâmica. Descreva-a com detalhes. Eu escrevi um pequeno trechinho de como é a Marina, de como é a personalidade que vocês entenderam da leitura do perfil dela. Vamos botar os detalhes que ela botou lá. Se Marina tivesse respondido com detalhes, um dos itens seria perigoso. Que item é esse? Por que seria perigoso fornecer essa informação? Vocês vão, de acordo com o texto que vocês leram e com o fragmento e o perfil de Marina, vocês vão dizer que ela não deveria, que ela não, o que seria perigoso dos itens que estão ali, fornecer a informação. 3. Pela descrição de Marina, podemos inferir que a classe social que ela pertence, né? Se ela é pobre, rica, se ela é classe média. Que palavra? Vocês percebam que ela foi a algum país estrangeiro, né? Então, já está meio que evidente de que classe ela pertence. Quais informações a respeito de Marina são mais importantes? Isto é, seriam imprescindíveis em outras situações, como, por exemplo, ao fazer uma matrícula em um curso ou na hora de tirar o documento de identidade. Vocês vão preencher aí. E aí, vamos para a aula 6. Quanto vale o texto? Você já parou para pensar na quantidade de palavras que usamos para produzir um texto? Já notou que podemos dizer ou escrever muitas palavras, mas a essência do que comunicamos pode sempre ser resumida? E o que isso quer dizer? Que as outras palavras não eram importantes? De fato, o mais importante de um texto é que deve aparecer num resumo. Assim, por exemplo, quando alguém perguntar como foi a novela de ontem, a melhor forma de responder é dizer o que aconteceu de mais importante no capítulo. Isso, porém, não significa que o restante não tenha sido importante ou bom. Simplesmente houve a necessidade de destacar o mais relevante dentre várias informações. Reconhecer o que é mais ou menos relevante em um texto é fundamental. Nos gêneros que temos abordado neste caderno, o diário, o blog e o perfil, muito marcados pela informalidade e por alto grau de pessoalidade na linguagem, precisamos estar atentos para fazermos uma avaliação adequada do que é mais ou menos importante em cada um deles. De modo geral, para nos ajudar, devemos sempre pensar: se alguém me perguntasse o que eu li nesse texto ou do que ele trata, o que eu diria? Assim estaremos fazendo uma espécie de resumo e, portanto, contando o que é mais importante. No caso do diário, do blog e do perfil, podemos ainda destacar que a informalidade. A linguagem marcadamente coloquial presente nesses gêneros é importante para dar leveza ao texto, conferir certas doses de humor e dirigir o conteúdo a determinado grupo específico, como surfistas, adolescentes, etc. Entretanto, quando nos perguntarmos do que o texto trata, certamente essa forma de expressão não aparecerá como algo tão relevante. Em suma, não precisaremos usar nenhuma gíria daquele blog para falarmos deles para os nossos amigos. B. Pessoalidade. O fato de esses gêneros serem pessoais, ou seja, com os autores falando de si mesmos, de suas experiências, possui relação direta entre o conteúdo desses textos e seus autores. Isso significa que a ocupação profissional, as preferências de lazer, a idade e o sexo do autor do diário ou blog, por exemplo, farão toda a diferença na hora de avaliarmos o que é ou não importante naquele texto. C. Finalidade. Deve-se sempre observar o objetivo principal do texto. Qual a sua finalidade? O que pretende informar? A partir disso, teremos condições de avaliar o que é ou não relevante no gênero. D. Meio de circulação. Para esse item, vale observar não apenas se o meio é virtual, blogs e perfis, ou impresso, livros, jornais, revistas, mas o veículo, o portal da internet, a publicação e a empresa que o autor está ligado. Isso vai influenciar o que se publica e a forma de publicação do conteúdo. Para que você perceba melhor como identificar a relevância das informações presentes nesses gêneros, vamos observar o seguinte texto retirado do blog, Assim Como Você, escrito por Jairo Marques para o site do jornal Folha de São Paulo. Os ausentes da Copa, 28/6/2013
às 11h49, por Jairo Marques. Como já era previsto, choveram reclamações de pessoas com deficiência sobre dificuldades e até impossibilidade de chegarem até os estádios onde rolaram os jogos da Copa das Confederações. Recebi mensagens de leitores que relataram que até no Maracanã, palco da grande final, no próximo domingo, dia 30/6, os acessos estão mais complicados que pentear o cabelo do Neymar. Não fossem os protestos que sacudiram o país nas últimas semanas, esse descaso todo com as pessoas que usam cadeiras de rodas ou que andam de forma meio capenga, além de cegos, surdos, paralisados cerebrais, Downs, seria um escândalo mundial. Em Londres, no ano passado, quando fui cobrir os Jogos Paralímpicos, o respeito com a diversidade era tremendo. Aqui em nosso país, a falta de dignidade para o público mal acabado é tão humilhante que muitos sequer conseguiram se aproximar das arenas esportivas. Haja vista a falta de estrutura urbana de transporte também do básico, rampas, sinalização, lugares demarcados, estacionamento. O que as pessoas quebradas querem não é o privilégio para ver o futebol da janelinha. Querem condições iguais de poder contemplar os espetáculos esportivos com um mínimo de comodidade. Houve problemas para comprar os ingressos, para chegar aos lugares reservados, isso quando eles existiam de fato e funcionavam, para usar banheiros acessíveis, para subir rampas, para ser cidadão como outro qualquer. As regras já existem para a promoção da acessibilidade, mas é preciso ter vergonha na cara para erguê-las e menos ímpeto de corrupção para não deixá-las de lado. Desta vez, a demanda e o grito da injustiça passaram em branco. Mas entendo que a turma dos estropiados não vai ficar de fora do Mundial também. Imagino que seria bem complicado para a frágil imagem social do Brasil no globo ver espalhadas por aí fotografias de centenas de pessoas com deficiência do lado de fora dos estádios gritando: "Vem pra rua, vem, que é aqui que nos colocaram". E aí vamos lá. Neste post, Jairo Marques fala das dificuldades enfrentadas pelos portadores de necessidades especiais para entrar nos estádios de futebol e assistir aos Jogos da Copa das Confederações, realizada este ano no Brasil. Esse seria apenas mais um texto para criticar um dos vários problemas enfrentados durante essa competição esportiva. Mas esse post ganha em importância quando lemos o perfil de Jairo Marques, autor deste blog. Veja, Jairo Marques, 37 anos, atuou como repórter da Folha durante 7 anos, participando das mais diversas coberturas pelo país. Ingressou no jornal por meio do programa de treinamento da 27ª turma, em 1999, meses após se formar em jornalismo pela UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Depois de várias andanças pelo Brasil e conhecendo realidades de vida distintas, resolveu fazer pós-graduação em jornalismo social na PUC São Paulo. Atualmente é chefe de reportagem da agência Folha, coordenando a produção da equipe de correspondentes nacionais do jornal e mais um grupo de repórteres na sede, em São Paulo, e colunista do Caderno Cotidiano, onde escreve quinzenalmente às terças-feiras. Nasceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, é cadeirante desde a infância. Quer dizer, ele fala quebrados, essas coisas, porque ele também é um deficiente, é uma pessoa com necessidades especiais. Como você pôde ver, o autor também é portador de necessidades especiais. Ele é cadeirante, anda de cadeira de rodas. E por isso a crítica que coloca em seu blog ganha uma credibilidade. Afinal, ele fala de problemas e dificuldades que ele próprio conhece muito bem. Vale ainda destacar o nome que Jairo deu ao seu blog, Assim Como Você. Resume a sua luta, direitos iguais para as pessoas com deficiência. E aí vamos para a atividade 6. A partir do que você acabou de ler do blog, Assim Como Você, faça o que se pede nas questões a seguir. Apesar da seriedade do tema do blog, que aborda a questão das pessoas com deficiência, o autor usa uma linguagem leve e cria momentos de humor. Releia os 2 primeiros parágrafos do texto e destaque um desses momentos. Eles vão reler os 2 primeiros parágrafos, os 2 primeiros grupos de linhas, separadinhas, organizadas, e vão destacar esse momento que ele usa essa linguagem leve e cria esses momentos de humor. Vamos colocar aqui. Na segunda, também com o objetivo de criar humor, Jairo Marques usa termos como mal acabados, quebrados e estropiados para se referir aos deficientes físicos. Explique por que o autor pode usar essas palavras sem que as pessoas com deficiência se sintam ofendidas. Vocês vão explicar que, como ele também é um deficiente físico, ele usa essas palavras como brincadeira. Ele está falando na realidade de si mesmo, então ele não está querendo ofender. Talvez uma pessoa que não tivesse deficiência falasse desse jeito ofenderia quem tem,
né? Então, não é o caso dele. Vocês vão explicar com as palavras de vocês sobre isso. A terceira, segundo o texto, que problemas foram enfrentados pelas pessoas com deficiência durante a Copa das Confederações? Vocês vão retirar do texto. Não precisa copiar igualzinho. Vocês vão colocar, ler, entender e colocar com as palavras de vocês, que vocês entenderam quais são esses problemas, né, durante a Copa das Confederações que o texto está indicando. Considerando o post lido e o perfil do autor, responda qual a importância de alguém como Jairo Marques escrever o blog, assim como você. Quer dizer, ele é uma pessoa com deficiência, portador de necessidades especiais. Qual a importância dele escrever um blog, né, dizendo as dificuldades que ele mesmo enfrenta, né, e fazendo com que as pessoas que não tenham deficiências comecem a perceber isso também. Que muitas vezes, como a gente não tem aquela necessidade, a gente não presta atenção. E aí ele está chamando atenção para quem é como ele, cadeirante, ou tem ou é portador de alguma deficiência ou de alguma necessidade especial, e das pessoas que não têm necessidades especiais, para elas enxergarem realmente a dificuldade de quem precisa de uma acessibilidade maior ou melhor. Então vocês vão escrever. E aí a gente chegando ao fim desse caderno tem uma avaliação, né? Depois de ter estudado as 6 aulas, você está preparado para testar os conhecimentos adquiridos ao longo das últimas 4 semanas, né? Que é o tempo que vocês vão ter para fazer essas atividades. A seguir, você deverá responder as questões propostas, elas foram formuladas de acordo com a habilidade trabalhadas neste caderno. O texto que você vai ler representa uma página do Diário de José Carlos, de mais ou menos 13 anos. Ele cursa o ensino fundamental e ajuda no sustento da família. Guarda e lava carros na porta de um clube aos domingos e no diário ele expõe seus sentimentos. Então, essa última atividade aqui é como se fosse uma provinha, né? Sobre tudo que foi visto no caderno. Vocês vão ler o texto com calma, vão fazer, né? Responder e será entregue ou pela plataforma ou pessoalmente. Vocês vão receber esse caderno, né, em casa, né, ou vão pegar na escola. E aí ele vai ser avaliado, né? Todas as atividades feitas nele, inclusive essa daqui, de acordo com tudo que a gente estudou ao longo desse caderno. Então façam, ou quem puder manda para mim pela plataforma, ou quem não preenche pessoalmente para ser entregue quando a gente retornar, porque eu vou avaliar não só esse caderno pronto, com as atividades que já foram postadas na plataforma. Então, não deixem de fazer mesmo as atividades que estão atrasadas, tá? Beijos.